Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. E hoje para a gente falar da continuação de 2001 Odisseia no Espaço. Estou falando de 2010, Uma Odisseia no Espaço 2. E é o seguinte, né? Esse livro aqui ele já nasce com aquela coisa que a gente pode encontrar na grande maioria da cultura pop, que são continuações de grandes clássicos, que são divisores de águas aí por seus gêneros, né? Eu acho o 2001 uma parada assim fascinante, principalmente o livro, né? Eu acho o filme um negócio também absurdo, mas o livro conseguiu me ganhar ainda mais. Então o que é que acontece? A gente tem a continuação aqui de 2010, lançado em 1982, e praticamente a gente tem uma continuação de maneira direta do 2001 e uma premissa que ao mesmo tempo é engraçado, né? Ele responde muitas perguntas que a gente vai ver aqui no 2001 e ele também abre, digamos assim, algumas brechinhas para as suas respectivas continuações. Então é engraçado que eu coloquei em um grupo que eu participo de literatura e eu coloquei a foto, né, que eu tinha terminado de ler o 2010 e muitas pessoas nem sabiam da sua continuação. E quando eu falei que ele tinha ainda mais, né, duas continuações, que no caso o 2001, a série, são 4 livros, né? Então 2001 tem 3 continuações e o pessoal ficou em choque, né? Não sabia dessa informação. E eu acho que isso é porque esses livros não são publicados aqui no Brasil há bastante tempo. Saiu sim os 4 livros aqui no Brasil, mas eu acho que desde o seu lançamento ali do 4º livro, não sei porquê eles não vieram a ganhar novas edições. Já fica aí o nosso pedido para a editora Aleph, que eu acredito que tem os direitos hoje da série do 2001. Beleza? Então assim, dando continuidade ao nosso raciocínio, esse livro aqui ganhou essa continuação nos anos 80 e ele responde muitas coisas interessantes que a gente encontra no 2001 e ao mesmo tempo, como eu falei, deixa algumas brechas aí de curiosidades para a gente ler as suas continuações. A gente tem uma atmosfera, digamos assim, bem interessante, assim como é encontrada no primeiro livro. Aquela parte que o pessoal fala, né, que eu falei no outro vídeo, que ela fica um pouco mais chata, que é quando, praticamente na terceira parte do 2001 aqui, a gente tem muito essa a tripulação conversando com o pessoal na Terra e fica nessa uma parte mais burocrática e esse encontro de alguns porquês daquela missão, o conflito com o HAL 9000. Aqui a gente tem tudo isso também. E é por isso que eu acho que eu estava naquela coisa. Eu espero que o Arthur C. Clarke ele consiga expandir o seu universo e ele faz isso. Então, talvez o 2010 não seja tão bom quanto o 2001, mas ele é um livro interessantíssimo. É uma continuação, no meu ponto de vista, bastante interessante. Para quem curtiu mesmo, assim, achou a leitura do 2001 acima da média, vai curtir o 2010. Para aqueles que achou a leitura do 2001 um pouco abaixo, eu acho que também não vai curtir o 2010, porque a proposta é praticamente a mesma. Gostei do lance do conflito, ainda a Guerra Fria estava na ativa, né? Ali no começo dos anos 80, quando o livro é lançado. O Arthur C. Clarke ele muda um pouco o alvo, ele não coloca os soviéticos, mas ele coloca os chineses como esse concorrente direto, tecnologicamente falando, né, contra os Estados Unidos. Aqui a União Soviética se une de maneira, digamos assim, para a missão com os americanos. Eu achei já isso uma parada bem interessante. Ele muda, né, a nossa maneira de enxergar. E é engraçado, né, a gente dá a volta e agora em 2026 talvez
a Rússia ainda continue sendo, né, um certo inimigo americano, mas os chineses entram com esse pé na tecnologia. Então Arthur C. Clarke já praticamente, não sei, já tinha essa visão de como os chineses estavam ali trabalhando a sua ideia. E aqui é uma parada, né, dentro da ficção, e só que a gente vê na vida real, conversa muito essa parte política, digamos assim. E é interessante essa parte no roteiro, quando ele cita esses conflitos sobre diplomacia, esse tipo de coisa, fica bem interessante também, não se torna chato. Mas os conflitos ainda do 2010, eles continuam porque a nave que aqui do 2001 a Discovery, ela fica em órbita no final do livro aqui, né? O 2010, praticamente o enredo do livro é esse. Eles vão enviar uma tripulação para tentar resgatar a Discovery que está em órbita ali nos arredores de Júpiter, né? Então, o que é que acontece? Essa missão, como eu falei, vai a tripulação americana com os soviéticos, aí você vai entender lendo, né, o porquê desse acordo que eles fazem. E eles vão atrás da Discovery para destrinchar ali nos arquivos do HAL alguma coisa ali, alguma pista para saber o que aconteceu com o astronauta que se perdeu ali no final do 2001. E eu acredito que se você assistir o filme é praticamente a mesma coisa. No livro é apenas mais detalhado. Aquela parte psicodélica que todo mundo fica bastante confuso. E eu acho que não é para entender, né? Eu acho que o 2001, o filme, ele tem um dos maiores finais de todos os tempos. Um final altamente aberto. Cada pessoa tem a sua interpretação diante daquela informação que fica passando ali na nossa frente, mas é bastante imersivo. Aqui no livro o que muda é porque é apenas um pouco mais detalhado. Então o 2010 é praticamente isso, e a gente, no decorrer dessa, digamos assim, dessa viagem até chegar à Discovery, a gente vai vendo relatos, né, sobre os planetas, essa maneira, né, no meio aí desse argumento, esse lance da diplomacia, o que está acontecendo aqui na Terra. E assim, como eu falei, se você curtiu 2001, é como se fosse a terceira parte do 2001, né, quando eles estão ali só dentro da nave mesmo. O 2010 é como se fosse a expansão da terceira parte. Eu acho interessante, então eu curti o 2010, que faz essa continuação, no caso, essa expansão da terceira parte do livro do 2001, que é uma parte um pouco mais, digamos assim, diálogos técnicos referente a toda aquela viagem, né, que está acontecendo. Então a gente entende um pouquinho como é realmente estar dentro de uma nave, eventuais problemas que podem ter, essas discussões bem existenciais, principalmente com essa desconfiança da inteligência artificial versus o ser humano. Então aqui tem um capítulo incrível, porque o doutor, o cientista, né, que ele é o cérebro, digamos assim, o cara que programou o HAL 9000, ele está também dentro da nave, porque ele é o único que vai saber ali os ajustes finos ali na programação para o HAL voltar e tentar de alguma forma alguma informação sobre o que aconteceu no final de 2001. E é isso. Então a expansão do universo, quando eu falei, né, que o Arthur C. Clarke ele consegue expandir, é porque ele vai pincelar pequenas coisinhas que, como eu falei no final do vídeo do 2001 aqui, é uma série sobre o nosso encontro, talvez, com o nosso eu primitivo, sabe? Então é uma mensagem alienígena. Acho que a gente o Arthur C. Clarke quer nos mostrar também que na nossa gênese tem um pouco desse toque meio alienígena. A gente vai em busca desse desconhecido e a gente fica em contato
com essas, digamos assim, essas coisas, né? Tudo muito bem narrado. Eu falando de narrativa, no vídeo passado eu mostrei alguns outros livros que são experiências incríveis do Arthur C. Clarke, do Encontro com Rama, experiência incrível também com esse contato com uma nave, e o espetacular também O Fim da Infância. Então, depois de alguns contatos com a escrita do Arthur C. Clarke, eu acho que, por mais que o pessoal classifique, né, o Arthur C. Clarke, coloque ele dentro, às vezes, até de um hard sci-fi na maneira da sua escrita, ele é muito técnico, né, muito descritivo nas suas coisas, ele tenta ao máximo aproximar a gente em todos esses aparatos da física e tudo. Isso faz parte da formação dele. O Arthur C. Clarke é um cara genial. Mas é interessante, eu não acho tão complexo, não que eu esteja entendendo 100% o que ele está querendo dizer, mas ele é genial porque ele está nos mostrando o que a gente sabe que é complexo, mas ele, devido à sua narrativa e à sua escrita, ele não deixa as coisas, digamos assim, sabe, a gente sempre sai daquela página entendendo o que ele está nos propondo, né? Você talvez não entenda as nuances por trás, realmente ali, o que diabos é aquilo que ele está querendo nos dizer, dessa maneira mais técnica, mas na narrativa em si, você sai, ele é muito fluido nesse sentido. Por isso que eu acho a escrita dele genial. Dizem que aquele cara dos três corpos, né, o problema dos três corpos é o chinês, japonês, Xiu Liu, alguma coisa assim. Dizem que os livros, eles remetem, principalmente essa trilogia, remete a esse hard sci-fi com grandes descrições físicas e tudo mais. Então, eu acho que, não sei se é tão complexo, ou eu acredito que seja uma descrição bem mais complexa do que é mostrado aqui nas obras do Arthur C. Clarke. A minha leitura atual dele, eu já li, comecei ontem aqui, eu já li umas 50 páginas, é do Poeira Lunar. E eu já posso dizer assim, já estou curtindo muito o início do livro, e mais uma vez, é um assunto, né, uma premissa muito técnica, muito interessante, mas a descrição e a escrita do Arthur C. Clarke deixam as coisas, digamos assim, bem mais leves. E eu acho isso uma habilidade muito, muito foda. Então é isso, logo mais uma troca de ideias sobre Poeira Lunar. Então, a gente tem uma adaptação, uma adaptação para o cinema do 2010, em 1984, né, dirigido pelo amigo Peter Wales, alguma coisa desse sentido. E, por incrível que pareça, o 2010, o ano em que faremos contato, esse é o subtítulo aqui do filme, ele é uma boa adaptação. Tem muitas coisas, principalmente quando você está lendo aqui, não só o 2010, mas o 2001 também, que ficam às vezes muito vazio, né? Muito vago. É muita descrição nos lances da nave, principalmente no espaço, né? Fica muita coisa flutuando assim, sem você entender a sua completude. E essa parte mais imagética, o cinema ele consegue nos trazer, porque a gente está conseguindo ver e não só imaginar. E um dos pontos fortes do filme, logo após você ler o livro e partir para o filme, são esses aparatos visuais que a gente vai encontrar, principalmente quando eles estão ali já entrando em contato com a Discovery, né? Tentando resgatar ela. E vai acontecer, como eu falei, esses pedaços que vão deixar arestas abertas para as próximas continuações. E no livro é bastante descritivo, você até imagina, mas claro, fica só por isso mesmo. E no filme a gente consegue fechar toda essa ideia que a gente está vendo, e eu acho que ele consegue, de alguma forma, de maneira como eles
ali, né? A gente está falando de um filme dos anos 80. Eles conseguem, no meu ponto de vista, fazer uma boa adaptação por nos mostrar certos detalhes que ficam apenas na nossa cabeça. Então, aconselho demais, não é um filme de se jogar fora. Tem boas atuações. A premissa principal, praticamente, eles não mudam o contexto. Lógico, eles têm que limar algumas coisas para caber ali no filme. E eu até acredito que a pessoa que assiste o filme é aquele tipo de situação que todas as partes mais importantes vão estar ali, e principalmente todo esse meandro de vida alienígena, esse tipo de coisa. O 2001, como eu falei, né, ele ainda continua sendo muito acima da média, e para mim um dos meus livros favoritos, porque ele tem um início, principalmente ali na parte mais primitiva ali da origem do homem, o lance do macaco, que é o que todo mundo adora, e é o que praticamente está no conto, né, A Sentinela, que é praticamente esse conto que também vem nessa edição aqui da Aleph, vem o conto A Sentinela, que dá, digamos assim, foi o que influenciou esse conto A Sentinela, influenciou o 2001 como um todo, né? O conto saiu bem antes, uns 10 anos antes, eu acho, para depois o Arthur C. Clarke com o Stanley Kubrick virem a ter a ideia do livro / filme. E essa parte ali mais, digamos assim, do início da gente, do lance das nossas vontades, dos nossos instintos, principalmente do nosso raciocínio, é uma parada genial, assim, de um jeito que não é só um dos maiores e melhores inícios de livros da ficção científica de todos os tempos, mas eu falo da literatura de um modo geral, sem nenhum exagero. É um negócio muito interessante e muito bem feito. E desde o princípio há aquele monólito ali. Aqui no 2010, como eu falei, ele expande muito mais essa ideia, responde algumas respostas, talvez, ou algumas perguntas, deixam infinitas outras circulando ali durante o enredo. Mas o que eu posso dizer é que é uma boa, excelente para boa, uma boa para excelente continuação. Se você curtiu 2010, grande chance de você também, ou se você curtiu 2001, grande chance também de você curtir o 2010. Fica aqui o meu apelo para que eu acho que a Aleph que deva ter os direitos da série 2001, é apenas um achismo, e fica aqui o apelo para quem sabe essa série aí do 2001 ganhe novas edições por aqui no Brasil, porque é uma série bem interessante. E a gente está falando de Arthur C. Clarke. Eu gravo esse vídeo no momento que a própria Aleph está anunciando uma edição que, pelo menos pelas fotos, está parecendo incrível, que reúne todos os contos do mestre Arthur C. Clarke, e a gente espera que logo mais apareça por aqui. Vai ser uma das minhas futuras aquisições aí logo mais. E eu acho que se o Arthur C. Clarke ele consegue ser genial em novelas assim, né, mais longas, imagine os seus contos. É incrível que a gente começa a vasculhar esses clássicos da ficção científica a partir de grandes mentes, como é o caso do Arthur C. Clarke, e a gente vê o quanto essa galera é influente para não só para ficção científica, mas para cultura pop de um modo geral. Tenho quase certeza que entre esses contos, né, que com certeza vai vir ali desde o começo da carreira dele, grandes ideias a partir desses contos. Enfim, estou aqui já embromando, mas é isso. 2010, excelente leitura, excelente continuação, não tão bom quanto o seu 2001, mas um complemento bastante interessante para os amantes do sci-fi, beleza? Se você ficou até aqui, deixa aí um sinal de fumaça e indica aí boas leituras de ficção científica nos comentários, beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!